Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de novembro. Gente, novembro, mês do meu aniversário, foi um mês muito caótico, fiquei doente, então, né, a minha voz tá estranha, eu tô tendo que pausar bastante, mas não larguem da minha mão. Mas eu geralmente tento ler coisas que eu acho que serão incríveis no mês do meu aniversário. E assim, algumas atenderam minhas expectativas, outras nem tanto, e eu quero contar aqui pra vocês sobre elas. Antes de mais nada, vou pedir já que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos falar sobre tudo aquilo que eu li no mês de novembro. Gente, infelizmente, a pior leitura de novembro pra mim foi do Projeto Lendo Christie, que foi Portal do Destino. Gente, esse daqui foi o último livro inédito publicado antes da Agatha Christie falecer. E a gente vai ter aqui uma última aventura do casal Tommy e Tuppence, que a gente conhece primeiro lá no começo da carreira da Agatha com o Inimigo Secreto, onde a gente vê eles sendo amigos e eles envolvidos ali em toda uma trama política, que geralmente é o que acontece, né, na história dos dois, e a gente vai acompanhando todo o relacionamento deles, com muito mistério, lógico. Então a gente vê eles se casando, eles tendo filhos, os filhos indo pra guerra, e agora eles já aí nos seus 70 e poucos anos, quase 80, comprando um casarão. Muitas posses dos antigos donos acabam ficando no lugar, inclusive livros. A Tuppence acaba, né, folheando um deles e tem uma mensagem cifrada falando que uma pessoa que já viveu ali não morreu de causas naturais. E aí, logicamente, ela fica muito instigada com tudo isso, começa a ir atrás, vai aí procurar pessoas que moram, né, naquela região, que já viviam ali há muito tempo, tenta descobrir quem era essa pessoa, quem morava ali e por aí vai. Logicamente, o Tommy acaba também ficando muito instigado com tudo isso e começa também a pesquisar mais através de outras fontes. A gente vê muito, né, que a Tuppence, ela é mais racional, ela é observadora, enquanto o Tommy, ele vai muito mais pra ação, né, ele parte pra briga, ele vai de peito aberto, esse tipo de coisa. Gente, esse foi um livro que o mistério foi muito interessante no começo, mas me perdeu muito rápido, porque é muita coisa que vai acontecendo e muita coisa também Deus Ex Machina, que aparece porque é conveniente. Então, como um mistério, não gostei. Porém, o que eu gostei aqui foi que pela primeira vez na vida eu shippei Tommy Tuppence, tá? Porque eu nunca liguei muito pro Tommy, adoro a Tuppence, e aqui achei muito fofo ele, né, na velhice. E o mais interessante é que a gente vê muito da Agatha nessa história, no sentido de que, por exemplo, esse casarão é baseado num lugar onde ela já morou. A gente tem aqui um cachorro, né, do casal, que também a Agatha amava cachorros. E a gente vê que como eles já são idosos, tem muito essa sensação de finitude. Eu senti, enquanto eu lia esse livro, gente, que era uma despedida da Agatha. Não era algo direto, mas eu acho que ela se via nesses personagens, nesse lugar, sabe, com as coisas que ela amava. Isso pra mim foi muito interessante. Tanto que eu acabei dando pra esse livro 2,5 estrelas, porque, como eu disse, o mistério não foi pra mim, mas eu achei muito bonito ver esse adeus da Agatha aqui em Portal do Destino. Depois, eu li o terceiro volume de Count Crowley, do David Dastmalchian, com ilustrações do Lucas Kettner. Eu comecei a ler essa história esse ano, e aqui a gente vai conhecer a Jerry, que ela é uma repórter de TV, só que ela tá lutando aí contra questões relacionadas a alcoolismo. E por conta de tudo isso, ela acaba perdendo o emprego, mas como o seu irmão é o dono da emissora, ele consegue encaixar ela ali como substituta em um programa ali da meia-noite que ela apresentaria como uma espécie de Elvira, sabe? Ela tá apresentando filmes de terror que vão passar. E, na verdade, isso dá muito certo, porque as pessoas começam a se interessar por esse programa. Só que não é apenas as pessoas, mas também monstros da vida real que começam a ir atrás da Jerry. E ela vai se ver forçada, no meio de todas as questões familiares, das questões aí do alcoolismo, sabe? De tentar lidar com sua própria saúde mental, também vai ter que se tornar uma caçadora de monstros contra sua vontade. Esse volume, em específico,
Eu acabei dando pra ele 3,5 estrelas, porque eu achei que tem algumas coisas bem interessantes aqui, tá? Desenvolvimentos de coisas que foram acontecendo nos outros volumes, mas também esse é o último volume que foi publicado até agora, e já faz um tempo. Porém, gente, eu gosto bastante da Jerry, eu gosto do desenvolvimento dela, eu gosto dos outros personagens que a gente vai encontrando aqui. Eu só queria que fosse um pouco mais fluido. Eu acho que às vezes se demora muito em algumas coisas que não precisa, e outras vezes eu acho que corre muito. Mas, no geral, eu gosto bastante dessa história. As ilustrações do Kettner são incríveis, elas trazem essa vibe bem Bernie Wrightson, uma coisa bem Creepshow. A gente tem ali, basicamente, na arte e também na história, muito de uma homenagem ao terror, sabe? Então, isso é uma coisa que eu adoro. Quero muito que essa história continue, não sei se continuará, mas particularmente eu sentirei saudades se não vier aí mais um quarto volume de Count Crowley. Depois eu li The Lost Soul, A Alma Perdida. E aqui, eu não sei explicar, eu diria que ele é um livro ilustrado. A gente tem uma história de um homem que, conforme, né, a vida adulta acontece, ele se vê naquela correria de trabalho, né, do dia a dia, da rotina, de tudo. Só que um belo dia ele percebe que ele perdeu a sua alma. E ele não sabe onde ele perdeu a sua alma. E para ele reencontrar essa alma, vai precisar de muita paciência. E é uma história muito simples, mas que pega na gente, principalmente, né, quando a gente é adulto e a gente também tá nessa correria de trabalho, de rotina, de dia a dia. Muito daquilo que alimenta a nossa alma vai ficando para trás. Então, é muito interessante ver como isso é mostrado aqui, através de ilustrações que eu achei que condizem demais com o texto. No geral, eu acabei dando para ele 4 estrelas. É uma história muito simples, muito curta, você lê assim de uma vez, mas acaba ficando com você. Eu realmente preciso ir atrás, quero saber mais da ilustradora, quero saber mais da autora, porque realmente eu gostei demais da história A Alma Perdida. Depois, gente, como a gente tá falando de final de ano, eu li o Lorax. Aqui a gente tem uma história clássica do Dr. Seuss, que já escreveu muitos e muitos e muitos livros clássicos, né, para crianças, principalmente aqui, né, nos Estados Unidos, todo mundo meio que conhece as histórias dele. Alguns livros dele hoje em dia não são mais publicados aqui, por conta de estereótipos da época, sabe, racistas e tudo mais, que na época eram vistos como aceitos, mas a gente sabe que é errado. O Lorax não é um deles, e no ano passado eu li e assisti a animação original de O Grinch, e eu amei, eu me apaixonei por essa história, e eu resolvi que, final de ano seria uma boa pegar mais um livro dele, e eu li o Lorax. E aqui a gente vai ver uma cidade devastada, que não tem nada, que é totalmente deserta, basicamente, e um garotinho surge ali, porque existem lendas de que ali existia um ser, que é o Lorax, e que esse ser teria sumido um belo dia. E aí esse garotinho quer saber, né, essa história, o que aconteceu. E aí ele se depara com uma criatura que vive ali sozinha, e a gente nunca de fato vê essa criatura, mas a gente acaba voltando no tempo e descobrindo que essa criatura chegou naquele lugar, e aquele lugar era belíssimo, tinha árvores incríveis, tinha todo tipo de espécies de animais, sabe? Era um lugar maravilhoso. E quando ele chega, ele decide utilizar aí as árvores para fazer produtos. Então, roupas, isso e aquilo, e as pessoas começam a comprar, acham que é incrível. Isso acaba gerando muito dinheiro, e então ele chama toda a sua família também para ajudar a confeccionar, ele acaba criando fábricas, e aí o Lorax sempre aparece lá como um guardião dessa floresta. E aí ele fala, olha, a árvore que você tá pegando as coisas é, na verdade, a morada, né, dessa espécie que tá indo embora, porque eles não têm mais onde viver. E aí, logicamente, né, esse empresário, ele fica, não tô nem aí, né, o importante é o dinheiro. Aí, as águas começam a ficar contaminadas, e aí o Lorax surge e fala, olha, os peixes ali estão indo embora por conta disso. Não, porque eu não ligo. E a gente vai ver esse lugar ficando cada vez mais devastado, e a gente vai descobrir por que o Lorax sumiu. É uma história para crianças, né, com rimas, com ilustrações fofas e tudo mais, mas passa uma mensagem muito interessante sobre o capitalismo
capitalismo e o meio ambiente, e como essas coisas estão conectadas, e como, né, o capitalismo acaba afetando muito o meio ambiente, né, o lugar onde a gente vive. Também deixa ali, né, além dessa lição que a gente vai vendo aqui, toda uma questão de esperança, de que talvez a nova geração possa, de alguma forma, ir contra isso. Então, eu achei muito bacana, foi uma experiência maravilhosa, eu realmente gostei bastante desse livro, dei pra ele 4 estrelas, não é ainda um Grinch pra mim, mas foi uma história, assim, que, no geral, recomendo, principalmente se você tem filhos, se você quer ler pros seus filhos, porque ele passa uma mensagem bem bacana. Depois, gente, eu tava no momento em que eu achei que eu poderia ter uma ressaca literária, tá? Porque como tô doente, não tava legal, minha cabeça também não tava conseguindo acompanhar muitas histórias, e eu não queria entrar numa ressaca literária, né, gente? Porque eu trabalho com isso. E aí eu resolvi ler alguma coisa mais rápida, que fosse um thriller, um terror, né, uma coisa que eu gosto, assim, pra me dar aquele gosto e não deixar eu cair na ressaca. E realmente isso aconteceu, tá, gente? Ele resolveu, foi um remédio pra minha ressaca que estava chegando, porque eu li The Night Guest. Aqui a gente vai ter uma história com uma protagonista que não é que ela tem insônia, ela consegue dormir tranquilamente, mas ela acorda e ela sente que ela tá cansada. Depois de um tempo, ela acorda e ela sente assim que o corpo não tá legal, que ela tá machucada e tal. Aí, conforme o tempo passa, ela um belo dia acorda e ela tá em outro lugar da casa. E aí ela começa a ir atrás de médico e tentar descobrir o que tá acontecendo, mas não tem nada de errado com ela. Só que um belo dia ela acorda e ela está coberta de sangue. E aí, só lendo pra você saber, gente, eu só encontrei esse livro em inglês, tá? Eu ouvi o audiobook, ele tem acho que 3 horas, ele é muito rapidinho e ele é muito intrigante. Você não consegue parar de ler porque você quer saber o que tá acontecendo. E assim, esse é um livro que divide opiniões, porque tem gente que, pelo que eu li em resenhas, adora, teve gente que odiou tudo isso por conta do final. Mas assim, gente, pra mim funcionou muito, tá? Eu gostei demais, eu gostei de como a autora trabalha algumas temáticas aqui bem interessantes, principalmente a respeito, né, de ser uma mulher num mundo machista, né? A gente vê aqui também questões de muitas vezes negligência médica, questões que fazem a gente se perguntar do que é real, o que não é, por conta, né, do que a protagonista tá vivendo, de traumas, de coisas que aconteceram, e, de fato, ele tem um final que divide opiniões. Eu gostei demais, eu não conseguia parar de ler, eu achei muito instigante, eu mal posso esperar pra ler outras coisas dessa autora, dei pra ele 4 estrelas, e assim, recomendo? Não sei, eu recomendo se você é uma pessoa que, assim como eu, adora histórias fever dream, coisas malucas, coisas que vão fazer você se perguntar o que tá acontecendo, que final é esse, mas no geral eu adorei esse livro. E por último, mas não menos importante, a melhor leitura que eu realizei em novembro foi Filhos de Duna, do Frank Herbert. Gente, esse livro é o terceiro e último livro que finaliza a primeira trilogia de Duna. Em Duna, o primeiro livro, né, que pra mim é uma obra-prima da ficção científica, a gente conhece a Casa Atreides, que acaba sendo transferida, né, pelo Império para o planeta Arrakis, que é um planeta totalmente desértico, que é conhecido como Duna, e lá existem os vermes da areia que acabam criando toda a especiaria, né, a melange, que é utilizada por todo o Império. Tanto que existe toda aquela coisa de, quem controla a especiaria controla o universo. E, logicamente, na verdade, eles estão sendo vítimas de um golpe que está acontecendo entre outras casas, e a gente vai ter o protagonista, o Paul Atreides, se vendo no meio de tudo isso que está acontecendo. No segundo livro, O Messias de Duna, a gente acompanha o Paul, adulto, lidando com as consequências do que aconteceu no primeiro livro. E nesse terceiro livro, a gente acompanha os 2 filhos do Paul Atreides, que é o Leto II e a Gânima. E, gente, eu adorei esse livro. É uma loucura? É uma loucura. Mas é a loucura que eu adoro. Porque aqui a gente vê, de fato, que muita coisa tá acontecendo em Arrakis. A gente vê a irmã do Paul ganhando um grande destaque e algo estranhíssimo e bizarro acontecendo com ela. A gente vê também uma revolução que está se instaurando. E a gente vê aqui, né, o Leto, principalmente, indo até o deserto em busca de um profeta que ninguém sabe quem é, mas existem lendas de que ele é o próprio Paul Atreides. Gente, que livro espetacular!
O Frank Herbert, ele escreve como ninguém. Eu adorei tudo que eu encontrei aqui. Tem coisas estranhas, tem coisas bizarras, tem coisas que você precisa entrar na loucura? Tem. E faz parte do mundo que ele criou, que é um mundo que particularmente me agrada bastante. Porque eu senti aqui que a gente tem desenvolvimento de personagens que a gente já conhece, a gente conhece novos personagens que são também extremamente interessantes. O Frank Herbert, ele faz algo que eu amo, que é a maneira como ele mergulha em diversos temas. A gente vai ter aqui questões sobre o meio ambiente, sobre religião, sobre o império, e tudo isso, né, no ponto central que é o planeta Duna. Eu achei que, principalmente esse terceiro livro, ele conversa muito com o primeiro, a gente tem muitos paralelos interessantes aqui, e eu acho que ele fecha muito bem a trilogia. Ele não é um final, muito pelo contrário, mas por conta desses paralelos, por tudo que a gente foi acompanhando, né, até agora, foi uma jornada incrível. Eu amei, eu dei pra esse livro 4 estrelas e meia por uma coisa ou outra, mas no geral, gente, que livro maravilhoso, que livro delicioso, como eu adoro a mente do Frank Herbert por pensar numa história tão incrível, cujo grande protagonista, na verdade, é o planeta Arrakis, sabe? Então a gente vê as transformações dele ao longo do tempo. E, logicamente, né, os personagens que ali habitam. Então, gente, foi um livro sensacional. Logicamente, Duna é o meu favorito, um dos melhores livros que eu já li na vida. Depois, Messias de Duna, eu dei pra ele 4 estrelas, não amei tanto assim. E esse 4 estrelas e meia, que livraço foi Filhos de Duna. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no mês de novembro. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livros, se você ainda não for inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.